seja f de x igual a ax ao quadrado mais 1 menos ax mais 1, onde a é um número real diferente de zero. Determine os valores de a para os quais as raízes da equação f de x igual a zero são reais e o número x igual a 3 pertence ao intervalo fechado compreendido entre as raízes. Fala galera, mais uma questão da FUVEST resolvida aqui no canal. De coração espero que ajude a todos. Se assim acontecer, não esquece de ajudar também o canal se inscrevendo, clicando no gostei, compartilhando esse vídeo com algum colega e deixando o seu comentário aqui embaixo. Beleza? Nós temos aqui então a função f de x dada pelo polinômio ax ao quadrado mais 1 menos ax mais 1. Observe que esse polinômio é do segundo grau e isso nos diz, portanto, que estamos trabalhando com uma função quadrática. E tendo em vista que essa função é quadrática, nós sabemos que o seu gráfico, em um plano cartesiano, será dado por uma parábola. Parábola essa que, se a nossa constante a, que está aí multiplicada por x ao quadrado, tiver o seu valor positivo, a maior que zero, terá sua concavidade voltada para cima. Lembrando que esses valores aqui nos quais ela intercepta o eixo das abscissas são x' e x duas linhas, as raízes do polinômio do segundo grau que expressa a função f de x. Do contrário, se a nossa constante a tiver o seu valor negativo, a menor que zero, essa mesma parábola terá sua concavidade voltada para baixo. E novamente, esses valores que ela intercepta aqui no eixo das abscissas são os valores x' e x duas linhas, raízes do polinômio do segundo grau que expressa a função f de x. A questão nos pede para determinar o valor dessa nossa constante a, que aparece aí multiplicada por x ao quadrado e como um elemento do termo que está também multiplicado por x. E nós temos que fazer isso sob uma condição muito especial que a questão estabelece, que é o fato de que o valor 3 no eixo x pertence ao intervalo fechado compreendido entre as raízes. Note então que essa série de valores aqui que eu estou destacando na cor vermelha, entre as raízes x' e x duas linhas, na questão é tratada como um intervalo fechado. E você há de lembrar que o intervalo ele é fechado quando os valores que o delimitam, nesse caso aqui x' e x duas linhas, eles fazem parte do conjunto tal como os valores que estão entre eles. Sabendo disso, essa última afirmação destacada na questão, de que o valor 3 no eixo x pertence a esse intervalo, nos dá duas possibilidades. Uma delas é de que o valor 3 ele seja uma das raízes, visto que o intervalo ele é do tipo fechado. Então, no nosso gráfico aqui da esquerda, onde nós temos a maior que zero, digamos que o 3 ele seja aqui essa segunda raiz. Vindo aqui agora para a nossa direita, onde nós temos a menor que zero, suponhamos que 3 seja aqui o valor também da segunda raiz. E se assim o for, digo, se 3 de fato for uma das raízes da função f de x, tendo em vista que a raiz de um polinômio é o valor que, se substituído no lugar da sua variável, faz com que todo polinômio resulte em zero, para essa situação, nós teremos f de 3 igual a zero. Uma outra possibilidade que nós temos quanto a esse fato de que o valor 3 no eixo x pertence ao intervalo entre as raízes é de que esse valor 3 esteja entre as raízes. Novamente aqui no nosso gráfico onde temos a maior que zero, suponhamos que 3 esteja aqui entre as raízes. Observe que nessa circunstância o nosso f de 3 será um valor negativo. Observe agora a mesma possibilidade aplicada aqui no gráfico onde temos o valor de a menor que zero. Nós temos aqui o valor de 3 entre as raízes, logo, nós temos aqui o valor de f de 3 positivo. Então, como conclusão de todas as análises que aqui fizemos, nós temos que o valor 3 no eixo x pode ser uma das raízes. E se isso acontecer, nós temos que f de 3 será igual a zero. Nós temos também que o valor 3 no eixo x pode estar entre as raízes. Sendo assim, se a nossa constante a for maior que zero, o nosso valor de f de 3 será menor que zero. E se o valor da nossa constante a for menor que zero, o valor de f de 3 será maior que zero. Observe atentamente que os valores de a e f de 3 tendem a ter sinais contrários. Se um for positivo, o outro será negativo.
Logo, uma possível multiplicação entre os valores a e f de 3, com base em todas essas conclusões que aqui fizemos, pode ser negativo, visto que eles tendem a ter sinais contrários, ou pode ser igual a zero, tendo em vista que f de 3 pode ser zero, e todo número vezes zero é zero. Então, teremos aqui a vezes f de 3, que nada mais é do que a função f de x com o 3 assumindo o lugar do x. Então, teremos a vezes 3 ao quadrado mais 1 menos a vezes 3 mais 1, tudo isso menor ou igual a zero. A vezes 3 ao quadrado aqui vai dar 9, então vamos ficar com 9a. Propriedade distributiva aqui, 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos a, menos 3a, mais 1. Tudo isso menor ou igual a zero. Então, vamos ficar com a, 9a menos 3a, 6a, 3 mais 1, 4. Tudo isso menor ou igual a zero. Note aqui agora que nós temos a multiplicação entre os fatores a e 6a mais 4. E conforme o sinal matemático aqui em destaque, é interessante para a gente os valores da incógnita a, que vem a tornar essa multiplicação menor que zero ou igual a zero. Você há de concordar comigo que essa multiplicação vai dar zero se ou o fator a for igual a zero ou o fator 6a mais 4 for igual a zero. E 6a mais 4 será zero se e somente se a, nessa circunstância, for igual a menos 4 sobre 6. Simplificando aqui essa fração, dividindo o numerador e denominador por 2, nós teremos a igual a menos 2/3. Portanto, os valores a igual a zero e a igual a menos 2/3 são os dois valores que vão tornar essa multiplicação igual a zero. Aplicando então a propriedade distributiva na multiplicação entre a e 6a mais 4, nós teremos o polinômio do segundo grau 6a ao quadrado mais 4a. Tudo isso ainda menor ou igual a zero. E nós já sabemos que as raízes desse polinômio, ou seja, os valores da incógnita a que vão torná-lo igual a zero, são a igual a zero e a igual a menos 2/3. E se esboçarmos o gráfico desse polinômio 6a ao quadrado mais 4a aqui em um plano cartesiano, nós teremos que essa representação gráfica será uma parábola, pelo fato de se tratar de um polinômio do segundo grau. Essa parábola terá sua concavidade voltada para cima, pelo fato de que o número que está multiplicado por a ao quadrado, 6, ser positivo, e essa mesma parábola vai interceptar o eixo das abscissas nos pontos menos 2/3 e 0, que são as raízes desse polinômio. Nós teremos então algo como isso aqui, e sabemos que esses valores que eu estou aqui destacando são os valores que tornam este polinômio menor que zero. Então nós temos aqui a maior ou igual a menos 2/3, visto que a igual a menos 2/3 vai tornar esse polinômio igual a zero, e isso também é interessante para a gente, e a menor que zero. E embora zero torne esse polinômio igual a zero, e isso também seja interessante para a gente aqui nessa situação, eu só não posso colocar isso como resposta final aqui da questão pelo fato desse valor a ser uma constante na nossa função f de x. Sobre isso, observe atentamente que a questão já começa nos dizendo que a é um número real e deve ser diferente de zero. Portanto, a resposta da questão é que a é maior ou igual a menos 2/3 e menor que zero.